Olá, meus amigos do canal Legião Sobrenatural. Hoje vamos falar sobre o efeito Hodgson. Neste vídeo vamos falar sobre os experimentos de John Hodgson, baseado em suas tentativas de replicar vários experimentos de Nikola Tesla. Mas de acordo com os relatos e reportagens e muitos vídeos na internet, aparentemente ele conseguiu obter êxito em várias invenções de Nikola Tesla. Eu sou Herbert Pereira, do canal Legião Sobrenatural, e estarei aqui neste vídeo até o fim, para que você possa entender mais ou menos do que se trata este efeito Hodgson. Este vídeo não ensina como funciona todo o sistema em que ele inventou e também nem explica como que ele inventou essas aparelhagens baseado nos inventos de Nikola Tesla. Mas é uma base para que você possa entender mais ou menos como que funcionou naquela época, em 1969, que John Hodgson conseguiu replicar os equipamentos em que Nikola Tesla havia estudado há várias décadas atrás. Vamos falar da vida de John Hodgson. Ele mudou drasticamente a vida dele em 1979, quando ele iniciou uma série de equipamentos que ele mesmo foi montando, equipamentos de alta tensão, e ele sentiu algo bater em seu ombro, que no caso era um pedaço de metal. Então ele pegou esse pedaço de metal e jogou longe, na verdade na direção em que ele tinha vindo. E esse pedaço de metal imediatamente voltou para cima dele, de encontro a ele, e bateu nele de novo. O que aconteceu foi que, assim que ele descobriu que isso aconteceu, ele percebeu que originalmente que as frequências fundamentais podem proteger a gravidade. No caso, foi isso que ele disse. Então, no sentido em que a gravidade ela pode ser anulada através de ressonância e eletromagnetismo, de uma forma em que você cria frequências para que isso aconteça. Isso é mais ou menos a explicação de que John Hodgson disse à imprensa naquela época. Então, o que ele descobriu foi uma forma de usar o eletromagnetismo e as frequências sonoras para modificar os objetos físicos, como metais, e com um aparelho ele descobriu que as frequências fundamentais podem levitar muitos objetos com altas tensões. Com as frequências eletromagnéticas, ele conseguiu modificar a estrutura de metais sólidos, como aço, e levitar objetos até o teto. E através de vídeos, alguns vídeos que você está vendo agora, você pode observar que ele conseguiu. Não sabemos se esses vídeos são falsos ou verdadeiros, mas que esses vídeos são originados diretamente do canal original de John Hodgson. De acordo com vários sites, blogs e vídeos na internet, John Hodgson é um dos maiores especialistas em reproduzir os inventos de Nikola Tesla. Ele é um amante dos aparelhos que Nikola Tesla inventou naquela época, principalmente a bobina de Tesla. Baseado nos conceitos, nas invenções de Nikola Tesla, ele reproduziu muitos inventos. E um dos inventos que ele reproduziu foi o raio da morte, que foi muito visado pelo governo canadense e pelos Estados Unidos, no princípio de que eles queriam usar esse tipo de tecnologia para fins militares. Em 1934, Tesla criou um raio mortal. A ideia era explodir raios concentrados de partículas carregadas com milhões de volts de eletricidade, o que poderia abater frotas de naves inimigas a uma distância de mais de 300 quilômetros.
E ele reproduziu também o experimento Filadélfia, que foi um experimento que supostamente foi usado para desaparecer um navio americano, que se tratava do destroyer da escolta USS Eldridge, que tornou-se invisível aos observadores na época e desapareceu completamente e apareceu em outro local em 28 de outubro de 1943. Este experimento, de acordo com muitos relatos que se espalham por aí pela internet, provocou um acidente terrível, principalmente com os tripulantes do destroyer. No caso, os tripulantes do destroyer acabaram se fundindo com a lataria, com a estrutura do navio. Então foi um experimento terrível que aparentemente não deu certo, mas também não sabemos se esse experimento aconteceu realmente. Horkheimer acredita que o navio desapareceu a alguma distância, possivelmente a centenas de quilômetros. A Marinha ficou horrorizada com os efeitos do experimento. Algumas pessoas haviam desaparecido, outras estavam completamente loucas. Em alguns casos, os marinheiros foram incorporados ao metal do navio. O marinheiro teve a mão embutida no metal da antepara. E quando as bobinas de Tesla, no caso as bobinas que John fez baseado na que Tesla descobriu, o gerador eletrostático e outros equipamentos, eles criaram um complexo campo eletromagnético que pesados materiais, como metal e outros materiais, levitaram, dispararam em direção ao teto. No caso, ele usou o eletromagnetismo para fazer com que objetos pesados flutuassem, e algumas peças foram praticamente retalhadas, dependendo da frequência. No caso, Nikola Tesla, houve um episódio em que Nikola Tesla estava testando um aparelho em que ele quase demoliu um prédio. Vamos demonstrar a ressonância quebrando um becker de vidro com uma onda sonora. Este becker tem uma oscilação natural que pode ser produzida batendo levemente na sua borda. Criamos uma ressonância expondo o becker a uma onda sonora da mesma frequência. Para essa demonstração, usamos um oscilador estável, um amplificador de potência e um alto-falante que suporte alta potência. O becker é colocado sobre uma espuma de borracha em frente ao orifício por onde emerge o som. A onda de som emitida pelo becker é captada pelo microfone à sua esquerda e mostrada no osciloscópio. O osciloscópio é sincronizado pelo sinal do oscilador, mas mostra o sinal captado pelo microfone resultante da vibração do becker. Quando a frequência se aproxima da ressonância, vemos o aumento de amplitude e o desvio de fase. A frequência do oscilador foi ajustada agora para se igualar à frequência natural do becker. Usando o estroboscópio, podemos ver de cima as oscilações da borda do becker. Voltando à visão de frente, aumentamos a amplitude da onda sonora até que a oscilação do becker exceda seu limite elástico. Então, John Hodgson, ele fez o mesmo aparelho semelhante e conseguiu reproduzir esse efeito, fazendo com que em vídeo, ele, como vídeos que você está vendo agora, conseguisse fazer com que essas peças de metais retorcessem ou simplesmente retalhadas, ficassem retalhadas. Após a análise e investigação exaustiva, o governo canadense apelidou esse fenômeno de efeito Hodgson. Então, o nome desse efeito, desse fenômeno, foi apelidado como efeito Hodgson. As pesquisas de Nikola Tesla não foram tão empenhadas, principalmente nas faculdades e nos livros. Então, muitas pessoas que estudam algumas partes na área da física e na área da elétrica ou eletrônica, eles não estudam sobre Nikola Tesla. Então, muitas pessoas ainda não sabem como funciona determinados aparelhos em que Nikola Tesla estava apresentando naquela época. E alguns teóricos acham que o efeito é o resultado de campos eletromagnéticos opostos, que eles se anulam, ou apenas um tipo de ressonância. Como também temos aparelho hoje em dia, médico, né, que faz a ressonância magnética. Esse aparelho de John Hodgson é capaz de criar um fluxo poderoso de energia espacial, no caso espacial, no ambiente, fazendo com que as coisas se modifiquem a estrutura delas. E John Hodgson foi muito perseguido. O governo
canadense perseguiu ele várias vezes e tentou atrapalhar essas replicações dos inventos de Nikola Tesla, inclusive destruindo os laboratórios, o laboratório que era feito na residência, no próprio apartamento de John Hodgson. Então ele tinha vários equipamentos, como você está vendo no vídeo. O apartamento dele era todo cheio de aparelhos. Então muitos aparelhos ali interligados para fazer funcionar esse efeito, o efeito Hodgson. Então o interesse dos governos em ter esse tipo de tecnologia e aprender como funcionasse ou como funciona era grande, principalmente pelo governo canadense e pelo governo dos Estados Unidos, mas sempre para fins militares. Tanto é que num caso específico, em 1980, um amigo dele, que no caso era até parceiro dele, que se chamava George, ele fez o seguinte: por troca de $70 mil, ele conseguiu fazer com que o governo canadense entrasse no apartamento de John Hodgson, pegasse todo o equipamento que ele tinha, inclusive os aparelhos, levasse embora, praticamente roubaram tudo. E neste caso, o John Hodgson, ele estava viajando para a Alemanha, para o Japão, para poder fazer palestras e mostrar seus inventos. Muitos fatores políticos diferentes asseguraram que Hodgson não teria permissão para continuar em suas pesquisas, mas isso era tudo um sistema governamental para atrapalhar essas pesquisas que ele estava fazendo, porque se ele concluísse isso e isto tudo fosse ao público, as pessoas teriam um conhecimento maior e poderiam recriar essas coisas em casa, como ele fazia. Então, John Hodgson recusou muitas ofertas em dinheiro na questão de mostrar para os governos como funcionavam todos esses aparelhos. E ele recusou todas as ofertas, inclusive ofertas milionárias. O que houve com as pessoas que tentaram nos mostrar uma visão diferente do mundo? Vários homens lutaram e continuam lutando contra a incompreensão, a inveja e as ameaças e a sua privação de liberdade. Existem os que acreditam que houve uma conspiração contra seus projetos. Após muitos anos de experiências e demonstrações, palestras em outros países, como os Estados Unidos, Alemanha e Japão, Hodgson ele retornou a Vancouver em 1991. Então, através de todas essas palestras, ele divulgou como funcionava tudo. Só que ele não deu as patentes para ninguém, ele simplesmente divulgou como funcionava e qual era o princípio do funcionamento. Muitos pesquisadores aceitavam o que ele falava e outros pesquisadores desmistificavam o que ele dizia, mas com o propósito de obter essa tecnologia para si próprio, ou seja, patentear para eles e não deixar que Hodgson ficasse com todo o crédito. Como aconteceu com Nikola Tesla, que todos que já têm conhecimento da história de Nikola Tesla, ele foi praticamente abafado pelos poderosos, entre aspas. Mas ele morreu em 1943, em um quarto apertado do hotel New Yorker, sem posses e sozinho, enquanto via o mundo que ele ajudou a criar esquecê-lo completamente. John Hodgson, ele construiu para ele um novo laboratório depois de ter sido roubado e foi retirado também o antigo laboratório dele. O governo canadense tirou o apartamento dele. Simplesmente inventou vários motivos para que ele não tivesse mais aquele apartamento e ficasse, digamos, na Rua da Amargura. Mas ele conseguiu um novo apartamento e montou tudo de novo, com tudo que ele conhecia, e aos poucos ele foi montando todo o equipamento para continuar as pesquisas dele. Mas novamente o governo canadense foi lá e acabou com tudo. E o prefeito de New Westminster forçou John Hodgson a cessar em 2006 e até 2010 e retirar tudo que ele tinha. Então pediu para que ele retirasse todas as coisas dele. Foram 3 vezes que tentaram acabar com tudo que ele tinha. No final das contas, ele conseguiu
conseguiu um financiamento para que ele pudesse fazer as pesquisas dele num laboratório móvel. Eles deram um tipo de trailer para ele, para que ele pudesse montar todo o seu equipamento e ao mesmo tempo morar nesse trailer. E hoje em dia, John Hodgson anda pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, fazendo testes com seus experimentos, observando como funciona todo esse efeito na natureza e fazendo com que tudo isso funcione, estudando tudo isso e divulgando também para as pessoas. John Hodgson é uma pessoa intitulada, uma pessoa carismática, uma pessoa alegre e nunca foi uma pessoa de bater de frente com ninguém, e uma pessoa também que nunca se interessou pelo lado financeiro. No caso, o que ele se interessava mais era replicar mesmo a tecnologia em que Tesla antigamente começou a desenvolver, só que também foi reprimido. Ambos foram reprimidos. O princípio de tudo, a energia. A história do ser humano sempre esteve ligada diretamente a ela. Desde a luz solar como elemento fundamental para a criação da vida em nosso planeta, até a invenção da bomba atômica. E os vídeos que você viu aí na tela são os vídeos originais do canal de John Hodgson, mostrando os efeitos acontecendo através desses equipamentos que ele criou, baseado nos estudos que ele tinha sobre Nikola Tesla e sobre os inventos de Nikola Tesla. As mentes brilhantes sofreram perseguições, sofreram boicote. Durante séculos, aquelas mentes que ultrapassaram os parâmetros da ciência conhecida foram repudiados, em especial por aqueles instaurados no poder. Então, não é de se esperar que os governos sempre acabam com as pessoas tão criativas, que existem várias pessoas criativas no mundo, que nesse momento podem estar criando coisas que podem beneficiar toda a humanidade e tirar todos nós da escravidão. Então, a vida toda sempre aconteceu isso. Vários criadores de inventos, coisas que contribuem para que nós tenhamos uma energia que não seja poluente ou que faça com que nós possamos ter transporte sem gastar muito ou não ficar tão dependente da energia das concessionárias, não tão dependente do fornecimento de água e principalmente a produção de alimentos depende disso tudo. Água, energia. É necessário que venhamos ter novas tecnologias para que possamos ter uma vida melhor. Mas só que todos os governos, não tiramos um governo, todos eles almejam o poder. E o poder e o dinheiro, eles sempre sobressaem nessas pessoas que estão tentando melhorar o mundo. O mundo não está preparado para isso. É algo muito além do nosso tempo. Mas as leis vão prevalecer e um dia farão um sucesso triunfante. Nikola Tesla. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário e deixe aquele like esperto para fortalecer nossa amizade. E até o próximo vídeo. Obrigado.